Meus irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite. Noite maravilhosa essa, né? Por podermos mais uma vez estar com saúde, na presença do Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia. Meus irmãos, nessa noite, gostaria de falar com os irmãos a respeito da história de Ana. Eu quero falar sobre a onipotência de Deus, a sua onisciência. Quero falar sobre o Deus que nos sonda e nos conhece. E nenhum texto é tão bom quanto o texto de 1 Samuel no capítulo 1, o verso 12 ao 17, nós vamos ler. Eu quero ler com os irmãos e logo eu vou explicar para os irmãos o que nós lemos. A palavra de Deus vai falar assim: E sucedeu que, perseverando Ana em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Meus irmãos, quando nós olhamos para a maravilhosa história de Ana, nós nos deparamos com uma mulher que vivia triste, uma mulher que Deus havia encerrado a sua madre. Ou seja, Deus, olha o que vai falar no verso 6, porque o Senhor a tinha tornado estéril. Deus fez Ana estéril, ou seja, Deus não permitia que Ana pudesse ter filhos. Então Ana, diante desse desgosto de não poder gerar filhos, ela se derrama na presença do Senhor. Nessa noite eu não quero falar sobre o milagre que Deus operou na vida de Ana. Nessa noite eu não quero falar sobre a vida de Samuel, muito menos da vida de Ana. Nessa noite, o que eu quero falar para os irmãos é sobre o Deus que conhece o nosso coração. Meus irmãos, é muito fácil nós julgarmos um livro pela capa. É muito fácil nós olharmos para a vida dos nossos irmãos, para a vida dos nossos amigos, para a vida dos nossos companheiros de trabalho, para a vida dos nossos irmãos da igreja e tirarmos conclusões da vida dele. É muito fácil nós julgarmos alguém. É muito fácil nós apontarmos alguém. É muito fácil fazer tudo isso. Mas, irmãos, o que eu quero falar nessa noite é o seguinte: cada um dentro de si tem uma guerra. Cada um dentro de si tem problemas. Cada um tem as suas aflições,
Cada um tem os seus desânimos, cada um tem suas provações, cada um tem suas lutas, cada um tem os seus desafios. E é sobre isso o que eu quero falar nessa noite. Citando o exemplo de Ana, nós vivemos em um mundo onde as pessoas muitas vezes nos julgam, as pessoas olham para nós e tiram conclusões precipitadas da nossa vida. É muito fácil você olhar alguém sorrindo e falar assim, nossa, essa pessoa, ela é feliz, está tudo bem na vida dela. Muitas vezes aquela pessoa demonstra aquilo, mas a realidade da vida dela é outra. Muitas vezes nós vemos pessoas que têm palavras de ânimo para a nossa vida, mas a vida dela não vai para frente. A vida dela está cheia de problemas. E assim é, meus irmãos, a nossa vida também. E quando nós chegamos nessa situação, onde nós não aguentamos mais segurar para nós, e nós precisamos desabafar, nós levamos até Jesus, nós levamos até o Senhor os nossos problemas. Vamos falar um pouco a respeito do que aconteceu com Ana. Ana era uma mulher estéril, ela não poderia ter filhos. Como nós já falamos, Deus fechou a sua madre. Deus tornou Ana estéril. Então, diante de toda essa tristeza, ela vai até o templo, até a porta do templo. A Bíblia fala aqui, ela estava sentada, ela com amargura, chorava abundantemente na presença do Senhor. E quando ela estava ali orando, meus irmãos, ela fazia uma oração. Olha o que vai falar, verso 13. Verso 13. Ana, no seu coração, falava com Deus, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Meus irmãos, nós muitas vezes achamos que a oração que Deus ouve, que a oração que faz as coisas acontecerem, é aquela oração onde se grita, é aquela oração onde se usa palavras bonitas, que muitas vezes a pessoa nem sabe o que ela está falando. Muitas vezes nós achamos que a oração é aquela que parece que é uma oração de fogo. Não são as palavras que valem nas nossas orações. O que vale nas nossas orações é o nosso coração, é o sentimento perante o Senhor. Ana não chegou na porta do templo, ela não ergueu a sua mão, ela não começou a gritar, ela não começou a falar para todos ouvirem dos seus problemas. Ela não precisou fazer isso. E muitas vezes nós temos essa limitação na nossa mente, onde achamos que as orações que Deus ouve é somente aquelas orações gritadas. Irmãos, Ana, ela nem falava. Olha que interessante. Leia na sua casa, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Leia o verso 13, você vai entender o que eu estou falando. Ana falava no seu coração. Olha que interessante. Ana, no seu coração, ela clamava ao Senhor. Ana, no seu coração, ela derramava na presença de Deus os seus problemas. Então, meus irmãos, muitas vezes, Deus responde orações simples, não pelo fato de nós merecermos, mas pelo fato de Ele nos conhecer. Porque Ele conhece o que nós precisamos. Deus sabe. Meus irmãos, se nós lermos, eu sou apaixonado pelo Salmo de número 139. Se nós formos ler o Salmo de número 139, nós vamos ver aqui que o salmista vai falar que Deus sabe tudo o que nós precisamos. Leia na sua casa, se você tiver a oportunidade. Eu acredito que você tem uma Bíblia na sua casa. Anote aí, Salmo 139. Ele vai falar sobre a onipotência de Deus, a onipresença de Deus. Vai falar sobre os atributos de Deus. Então, muitas vezes, meus irmãos, quando nós estamos naqueles momentos difíceis da nossa vida, onde muitas vezes nós nos ajoelhamos na beira da nossa cama e as palavras não saem, talvez role uma lágrima pelos olhos. Essa lágrima, para Deus, já é como se fosse um texto.
Deus, meus irmãos, ele abre, ele compreende, ele esquadrinha. O que é esquadrinhar? É fazer isso aqui, ó. É dividir o nosso coração. Ele nos conhece de dentro para fora, meus irmãos, totalmente. Então é por isso que a oração de Ana foi ouvida pelo Senhor, e não foi somente ouvida, mas também ela foi atendida. A oração de Ana foi atendida por Deus. Mas o que acontece quando o homem de Deus, quando o sacerdote chega e vê Ana orando daquele jeito? Ele vai tirar suas próprias conclusões, ele vai falar assim: até quando estarás embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Ele tem Ana por embriagada. Ele tem Ana como alguém que estava ali bêbada. Veja como eu falei no começo a respeito dos julgamentos que as pessoas fazem. Muitas vezes nós vemos irmãos na igreja, estão ali quietinhos no seu canto, muitas vezes não dão glória a Deus, muitas vezes não gritam dentro da igreja, mas o seu coração está ligado com o Senhor. Mas no seu coração, ele está entregando ao Senhor o que ele precisa. Irmãos, eu já conheci pessoas que pintavam e bordavam dentro da igreja, faltava voar dentro da igreja, e tinham o pior testemunho possível. E eu já vi pessoas que eram as mais quietas dentro da igreja, porém, eram verdadeiros cristãos, tinham testemunho de vida. Quando abriam sua boca, só falavam coisas de Deus, só falavam coisas boas. Não estou falando que é errado dar glória a Deus, é muito gostoso você estar na igreja, sentir a presença de Deus e querer dar glória. O que eu quero dizer é o seguinte, que muitas vezes nós julgamos uma pessoa pela sua aparência, mas nós não conhecemos o seu coração. Assim foi com Ana. Aconteceu isso com Ana. Eli, o religioso, o sacerdote, o pastor daquela época, podemos usar assim, julgou Ana de maneira errada. Ele julgou Ana como se ela estivesse bêbada. Mas simplesmente ela estava ali se derramando na presença do Senhor, entregando ao Senhor os seus problemas, entregando ao Senhor aquilo que tirava a sua paz. Irmãos, nós estamos em um momento onde nós devemos nos abraçar, onde nós devemos ajudar, onde nós devemos apoiar os nossos irmãos. Não estamos mais em um momento de julgar ninguém, não estamos em momento de falar dos outros, nós estamos num momento onde nós devemos apoiar os nossos irmãos. Porque, como eu disse lá atrás, o ser humano ele não tem a capacidade de ler os pensamentos. Eu olho para uma pessoa, logo eu não consigo ver o que ela pensa, o que ela sente, o que ela está passando. Irmãos, quando nós nos depararmos com alguém numa situação como estava Ana, que nós não venhamos a apontar defeitos, que nós não venhamos a julgar, mas que nós venhamos a estender as nossas mãos, em que posso ser útil, o que posso fazer para te ajudar, você precisa de alguma coisa. Muitas pessoas chegam em determinados momentos onde precisam de uma mão amiga. É aí onde muitas pessoas saem da igreja. É aí onde muitas pessoas deixam de dar crédito à palavra de religiosos. Porque muitas vezes aquele irmão não tem condição de contribuir, aquele irmão é um irmão simples, e muitas vezes deixado de lado pelo simples fato de não contribuir. Mas, irmãos, todos nós somos iguais. Todos nós teremos que comparecer ao tribunal de Cristo. Seja grande, seja pequeno, seja servo, seja livre, seja rico, seja pobre, seja pastor, seja membro. Todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo. E Cristo vai falar o seguinte: o nosso Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, olha o que Jesus vai falar a respeito disso. No capítulo 25, no verso 31, eu quero ler para os irmãos compreenderem o que eu estou falando.
do verso 31 ao verso 46. É muito grande, eu não vou ler, mas eu vou abreviar. Aqui Jesus vai falar o seguinte: vinde benditos de meu Pai, no verso 34, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha o que vai falar o verso 35, porque tive fome e me deste de comer, porque tive sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitaste, estive na prisão e foste me ver. Olha o que Jesus vai falar. Jesus vai falar do amor ao próximo. Jesus vai falar da compaixão com nossos irmãos. Aí os justos perguntaram ao Senhor: quando te vimos com fome te damos de comer? Quando teve sede te damos de beber? Continua falando ali e Jesus responde: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então muitas pessoas, meus irmãos, vão deixar de entrar no reino dos céus simplesmente pelo fato de não ajudar o seu próximo. E eu não estou falando somente de uma ajuda financeira, eu não estou falando somente de uma ajuda de alimentos. Você pode ajudar alguém orando, você pode ajudar alguém aconselhando, você pode ajudar alguém simplesmente com a sua presença. Você pode ajudar alguém. E muitas vezes, meus irmãos, nós damos as costas para as pessoas, simplesmente pelo fato de algumas pessoas serem mais simples, mais humildes. É onde nós erramos, porque todos nós somos iguais. Todos nós, meus irmãos, perante ao Senhor, somos todos iguais. Não há acepção. Então que nós não venhamos a fazer como Eli fez. Ele julgou Ana, sem conhecê-la antes. Que nós possamos, meus irmãos, olhar para os nossos irmãos, independente de quem seja, com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão. Que nós possamos ter comunhão uns com os outros. É um dos requisitos para entrar no céu. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então muitas vezes, meus irmãos, nós erramos em julgar as pessoas. E nos esquecemos que Deus conhece o coração. Deus sabe o que se passa na vida daquela pessoa. Se nós formos ler o livro de Samuel. Se nós formos ler o livro de Samuel, nós vamos ver que Deus, Ele é totalmente diferente da maneira como nós julgamos as pessoas. Olha o que vai falar 1 Samuel capítulo 16, no verso 7. 1 Samuel 16, verso 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Meus irmãos, esse versículo é tremendo, esse versículo é grandioso, porque preste atenção, Samuel viu Eliabe entrando e disse: certamente este perante o Senhor será ungido. O cara era alto, o cara era vistoso, era bonito, tinha porte de rei, mas muitas vezes aquilo que o homem está aplaudindo, aquilo que o homem está aprovando, Deus muitas vezes reprova, porque Deus conhece o coração. Muitas vezes nós vemos pessoas achando que tem capacidade para tal coisa, se engrandecendo, muitas vezes derrubando pessoas, muitas vezes fazendo contendas, achando que merece tal coisa. Mas talvez essa pessoa tenha sido reprovada por Deus, assim como foi Eliabe.
Porque olha que interessante, que Deus vai falar para Samuel: o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está nos seus olhos, ou seja, o homem vê o que é visível. Mas Deus, ele vê o invisível. Ele vê, ele olha para o coração. Que nós possamos, meus irmãos, tomar essa palavra nessa noite e colocá-la em prática. Aplicar na nossa vida. Aplicar na nossa vida a compaixão. Aplicar na nossa vida o amor ao próximo. Que nós venhamos a julgar menos os nossos irmãos e a ajudar mais. Porque nós não sabemos o que se passa na vida das pessoas, mas Deus sabe. Que nós possamos estender a mão, ao invés de apontar um dedo. Que nós possamos, meus irmãos, ser verdadeiros cristãos. Que nós possamos ser pessoas diferentes. E que as pessoas possam ver em nós um verdadeiro exemplo de cristão. Eu quero orar nesse momento. Quero que você coloque perante ao Senhor os seus anseios, os seus problemas, aquilo que tem afligido a tua vida, seja qual for o seu problema. Deus, ele vê o nosso coração. Deus, ele nos conhece. Vamos orar nesse momento ao Senhor. Meu Pai, obrigado, Jesus, por essa oportunidade de podermos estar aqui nessa noite meditando na tua santa e poderosa palavra. Senhor, nós aprendemos nessa noite que a tua visão é diferente da nossa e que muitas vezes, Pai, nós julgamos sem conhecer. Mas o Senhor, ó Pai, é aquele que julga com justiça. É aquele, Pai, que vê os corações e sabe a necessidade do teu povo. Pai, nós te pedimos nessa noite que nós venhamos a ser, Senhor, pessoas com compaixão, pessoas com amor ao próximo, verdadeiros exemplos, Pai, de cristãos. Meu Pai, aquele que está aqui nessa noite precisa de algo da tua parte, seja uma cura, seja uma libertação, seja uma transformação. Pai, age conforme a tua vontade, age conforme, Pai, o mover do teu Espírito Santo. Nós não determinamos nada, nós não mandamos nada, nós não podemos fazer nada. É a tua graça, é a tua misericórdia, é o teu perdão, é a tua compaixão que age na nossa vida. Pai, derrama da tua graça, derrama da tua misericórdia, derrama da tua cura sobre as nossas vidas, Pai, porque nós somos carentes do Senhor, nós precisamos do Senhor, meu Pai, e que nós possamos ser cada dia mais moldados e transformados, segundo a tua palavra. É o que nós te pedimos nessa noite, meu Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por assistir. Eu creio que Deus tem falado ao seu coração. E vamos nos lembrar que nós venhamos a ser verdadeiros cristãos. E que nós possamos, meus irmãos, ajudar ao invés de apontar. Que Deus te abençoe. Tenha uma maravilhosa noite. Um excelente fim de semana na presença do Senhor. E fiquem com Deus.